Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Em nossa última exposição do ano, fazendo nossa retrospectiva final de 2021, recapitulamos a obra Nossa Semiologia, que está pronta. Até semana que vem esperamos de alguma forma lançá-la. Falta alguns ajustes que estamos fazendo, mas fizemos várias obras sobre esse tema, semiologia da revisão do humanismo, semiologia brasileira. Nela nós analisamos o problema daquele Cristo e o cowboy, os problemas ambientais, o problema político. Dentro daquela perspectiva, tivemos a crise institucional brasileira, que culminou no 7 de setembro, aquela grande movimentação que chega-se a falar numa tentativa de golpe, né? Quem acompanhou lembra disso, ficou meio turvo e recuou, mas culminou. Nós já vimos falando isso dentro dessa perspectiva do cowboy. E, inclusive, um dos movimentos que pregavam, né, essa ruptura ligada aos caminhoneiros, ligado diretamente ao setor agrícola. Então, nós enfocamos isso, lembramos filmes de cowboy, né? O cowboy, aquele outsider, acima da lei, ele chegava lá e ia combater os bandidos, ajudar, era maior que a polícia respeitava. Tem vários cowboys desse jeito, tipo outsider, né? Então, existe essa influência semiológica advinda dos filmes de cowboy, né, dos seriados de cowboy. Nós abordamos isso no nosso livro. E tivemos uma crise nesse sentido, e a crise da democracia tem um pouco disso, né, o desprezo da democracia burguesa e a busca de um outsider. Alguns filmes de cowboy, se não a grande maioria com esses cowboy, tem música cowboy fora da lei, mas aqui não é bem fora da lei, mas uma pessoa acima da lei, né, que ajuda, uma pessoa incorruptível, tudo. Essa é a visão do político que tem essa raiz do cowboy. Nós analisamos isso no início do ano. Depois analisamos outras questões brasileiras relativas ao humanismo, já dentro dessa proposta do nosso canal, método aferente, roalescência, aferente aqui dos nervos, que se capeta com algo nervoso. Nervo aqui não é só questão física, mas algo que causa nervo, né? Teve o problema do Big Brother, daquela participante que foi a mais rejeitada, e é uma pessoa de cor preta, né? Nós analisamos isso dentro dessa questão do humanismo, né? Analisamos a questão do Big Brother e do encaixe que o Big Brother tem de uma mentalidade capitalista de concorrência. Lá vários grupos se digladiam, né? E muitas vezes é o que acontece na sociedade, problemas éticos são passados por cima, né? E talvez aconteceu isso. Outras pessoas faziam jogos, tudo dentro do Big Brother, né? E não tiveram uma repercussão negativa tão grande quanto essa pessoa que participou, uma mulher de cor preta, e foi a mais rejeitada da história do Big Brother. Nós acompanhamos isso dentro dessa perspectiva de revelação do humanismo, desse fim do humanismo. É um pouco do fim do humanismo mesmo, e
o que ele é ajudado pelo sistema capitalista, dessa visão, nós fizemos uma análise disso. Tivemos as Olimpíadas, o Big Brother está aqui. Dentro já da proposta do canal, que adveio nos nossos estudos de Bergson, que fala muito na questão dos nervos aferentes. Então gostamos do termo aferente, daquele nervo que recebe as coisas. E remete à semiótica também, que a semiótica depende de nervos da visão, né, que recebe e transmite a mensagem para o cérebro. Não só a visão, né, o contato geral do ser humano com a realidade, no caso da semiologia filosófica, ela é mais centrada na questão das artes ou da propaganda, dos meios de comunicação, essas coisas. E então, já dentro da proposta de canal, nós analisamos o Big Brother, os rejeitados. Quem quiser acompanhar, está no nosso canal, procura. Método aferente, o Wallace e Essente, Semiologia da Revisão é a obra. Vimos as Olimpíadas, aqui a crise institucional brasileira. Essas primeiras exposições nossas nessa plataforma de se jogar imagem por cima de um texto, a nossa aparelhagem estava meio atrasada, a aparelhagem evoluiu, hoje está melhor. Na época, a gravação realmente deixou a desejar na questão técnica, principalmente do som. Várias pessoas reclamaram que o som estava muito baixo. Quem acompanhar vai ver isso aqui. A nossa... tem a Black Blues, a fada brasileira, a fadinha. E aqui a nossa Rebeca Andrade, como nós estamos vendo aqui, Rebeca Andrade. Nós analisamos a questão do baile na favela, que foi a comemoração do surfista, a fadinha brasileira, são todos termos semióticos, né? Que ela gostava de se vestir de fada, né? É uma adolescente, né? Pré-adolescente, entre pré-adolescente e adolescente. E tem aqui Blue, Blues, Blue é do termo blue em inglês, significa também triste, e a Simone Biles e sua depressão. Teve a crise institucional, nós já narramos aqui, cujo ápice foi no 7 de setembro, aqui foi em 7 de agosto, um mês antes. Nós falamos dessa crise, o ápice foi ali, e de lá para cá não se consumou uma ruptura institucional. Voltamos, esperamos, dentro da normalidade. Analisamos a questão internacional, os talibãs, a volta dos talibãs é uma volta de um governo teocrático e não democrático, né? Voltou ao Oriente Médio, isso é a nível internacional, nossa proposta, começamos a dar início a nossa próxima obra como espola. Tem várias posições ainda como espola, que é a organicidade pragmática, Deus e o caos. Ainda estamos escrevendo. Temos aqui algo ainda não definitivo. Nós mostramos isso, né? Organicidade pragmática, Deus e o caos. Livro 3, porque o primeiro é a Anunciação do Wallace e Essencismo, tem aí. O segundo é a Semiologia da Revisão, acabou também. Se nós publicarmos, vamos trazer um exemplar aqui, alguém interessar. Vamos dar os caminhos para adquirir, né? E tem esse que nós estamos fazendo em o nosso próximo trabalho. De resto, Deus e o caos, até um termo nos veio dentro de uma outra perspectiva, né?
porque no final da nossa exposição da revelação do humanismo, o humanismo, no seu ápice, se erigiu rejeitando a metafísica, principalmente a metafísica escolástica. E nós, desde o início, mesmo pessoas como o padre Teilhard de Chardin, em sua obra O Fenômeno Humano, ele já declara que não queria ser metafísico, talvez por conta disso, dessa tradição, que ele queria mostrar um livro científico, e a ciência não pode ser metafísica. E nós estamos tentando recuperar e ver muita coisa da ciência que foi influenciada pela metafísica, principalmente a lógica. Nós vimos isso, né? A lógica, basicamente, na sua versão, a lógica tradicional formal, mas na sua versão feita por Hegel, tem pressupostos, nós explicamos aqui, né, que são utilizados pela ciência. A vacinação contra a Covid, que foi uma vitória sobre um caos, né, o caos que nós vivemos esses 2 anos foi gerado pela pandemia, a crise de saúde pública, e a ciência salvou, mas nós explicamos dentro de uma metafísica. Aqui nós começamos a explicar isso. Vamos explicar nessa questão como que a lógica metafísica influenciou a ciência. Mas recuperamos no outro sentido, no sentido que a nossa civilização ocidental, cristã, ela foi erguida já por ser cristã, mas não que não fosse cristão. O Estado democrático de direito, em si, ele foi erguido sob pressupostos metafísicos, aqueles pressupostos da liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade e fraternidade englobam um outro termo metafísico, que é humanidade, de onde veio o humanismo. São ideias metafísicas, advindos dos universais metafísicos. Isso, nas ciências sociais e políticas, e até nas ciências neurológicas, esses pressupostos, esses universais metafísicos são importantes. Isso que nós estamos aprofundando aqui. Nós já tínhamos aprofundado nessa questão política e na questão epistemológica da ciência, na lógica, né, que norteia o experimento científico, que é a lógica do singular, particular e universal. O cientista, ao fazer uma análise, ele, dentro de um universal geral, de um singular universal, sem conceito, segundo Kant, ele tira uma amostra ideal, um particular, uma amostra particular desse universal singular sem conceito, e cria um universal com conceito. Os exemplos básicos que nós demos foi a vacina, do universal que tem de pessoas, de regiões, tudo, tirou uma parte de cada, né, uma quantidade numérica ideal, faz o experimento e se cria a vacina. De novo, vai testando para ver, e quando vê que tem uma porcentagem significativa de sucesso que autoriza a sua aplicação, a ciência aplica. Lógico que essa lógica não é uma lógica absoluta de chegar a uma verdade completa final. E isso que muito negacionista, muitas vezes, ataca a ciência, mas realmente não se chega à ciência. Um dos princípios é relatividade. Mas aí vem Hegel, fala, sem essa proposta de universalidade, não é absoluto, mas de busca do absoluto, o absoluto está em processo, Hegel, sem essa proposta a ciência não chega a lugar nenhum. Então chegou-se a vacina, muito criticada, acharam que a gente virar jacaré,
Tem reação, como tem reação, como eu falei, não é um absoluto, mas as reações são reações localizadas que não desabonam o geral. As reações localizadas que tem não se podem ser desprezadas, a ciência debruça sobre elas para fazer um alerta. Pode ser um tipo de pessoa que não pode receber a vacina, geralmente é assim, uma pessoa que tem alguma característica de saúde, alguma qualidade imunológica muito especial e diferencial dos outros, em que a vacina não alcança, ela não pode. Mas a ciência não para, ela vai procurar outros meios de realmente atender aquela pessoa. Isso é que nós vimos durante o ano. Quem quiser ver, já está em nossos canais. De resto, a todos os que nos acompanharam, e nossa intenção não tem intenção comercial nenhuma, é apenas transmitir conhecimento. E lá no início nós falamos, são questões e preocupações que são preocupações também internas nossas, não só interesseiras de comércio, de vender, internas, e achamos interessante no sentido que nos fizeram bem e nos fazem bem essas preocupações, preenchem o nosso tempo e de forma positiva e de forma consequente para com o mundo, né, que nós achamos bem, nos fazem bem nesse sentido. E nós queríamos transmitir esse sentimento aos outros e transmitir essas visões e essas nuances esclarecedoras que para nós, em nossa vida pessoal, foram muito importantes, né? E para os nossos amigos, colegas que estão nos assistindo, eu espero que também seja bom e importante em suas vidas. Já passamos o Natal, espero que todos tenham passado bem, particularmente eu passei bem, com a graça de Deus. Esperamos um outro ano de muita realização, de mais luta, né? De paz e harmonia, e que nós possamos encontrar mais vezes, desenvolver mais as nossas capacidades de interação benéfica. Boa tarde.